Vamos a mais uma aula. Hoje a gente vai estar fazendo pão de brioche, um pão muito gostoso que está todo mundo aí me pedindo para que a gente faça. Então hoje a gente vai experimentar essa receita aqui, bem gostosa. Ela é um pouquinho demorada, né? Mas o resultado final é muito bom. E aí a gente vai começar fazendo um processo de esponja, diríamos assim, esponja indireta, né? A gente vai fazer como a gente fez o pão doce, né? E depois a gente vai unir os outros ingredientes. Vamos para os ingredientes? Então, os nossos ingredientes de hoje são 350 ml de leite, 20 gramas de fermento biológico seco, 2 ovos e 7 gemas, 200 gramas de manteiga, 10 ml de baunilha. Hoje eu estou usando a escura, né? Que o pessoal reclamou que não achou a baunilha branca, então hoje eu estou usando a baunilha escura, tá bom? 100 gramas de açúcar refinado, 5 gramas de melhorador, pra gente dar um reforço na nossa massa aqui, porque ela é muito pesada, 10 gramas de sal e 1 kg de farinha de trigo. Então esses aqui são os nossos ingredientes. A gente vai iniciar, a gente vai usar um bowl grande, né, para poder estar misturando os ingredientes direitinho, e a gente vai fazer aquele esquema do indireto. Então, nós vamos colocar um pouco do leite, nós vamos colocar todo o nosso fermento, vamos dar uma misturadinha para ele dar uma hidratada, ó, vamos dar uma hidratadinha nele aqui, antes de colocar o açúcar. Dá uma mexida. Lembrando que o leite tá morno, tá, gente? Não é leite quente nem leite frio. Tem que ser morninho. Ah, e uma coisa que eu acabo às vezes esquecendo de comentar, gente, é que eu sempre uso leite em pó, tá bom? Raramente eu uso leite líquido, tá? Só quando não tenho mesmo leite em pó que eu acabo usando o leite líquido, tá? Mas a maioria das vezes eu sempre uso leite em pó, tá bom? Então já dei uma dissolvidinha, só para dar uma hidratadinha no nosso fermento. E agora eu vou pôr o açúcar, vou dar mais uma misturadinha, só para dar aquela hidratada no nosso fermento, ele dissolver mais rápido e fermentar mais rápido, né, ó. Pegando nas laterais, né, ó, trazendo pro centro. Então, gente, quando a gente usa um bowl assim de alumínio ou uma panela, é sempre bom usar um foizinho de silicone, tá? Pra não ficar fazendo atrito no alumínio e não ficar cinza a massa, tá? Então, já demos uma boa hidratada, ele já tá mais dissolvidinho. Agora a gente vai colocar os outros líquidos, tá bom? Vou colocar o restante do leite. Já vou colocar o restante de leite. Vou colocar os ovos. Aí eu vou dar uma quebradinha, tá, gente, nos ovos aqui. Um pouquinho aqui, deixa eu puxar. Ó, vou dar uma quebrada, tá, ó. Só para não acontecer da gente colocar na hora de colocar a farinha, aí ficar uma partinha mais amarelinha que a outra, só para dar uma dissolvida, ó. Então, dissolvemos, batemos um pouquinho, vou colocar a baunilha. A baunilha aqui, gente, ela tem duas funções, né? Uma para deixar uma cor mais amarelinha, que é o que a gente quer no brioche, e a outra é o cheirinho, né? Dá esse aroma mais legal de baunilha, mas é opcional, tá, a baunilha? Vocês coloquem se vocês quiserem, tá? E também para dar uma quebradinha no cheiro do ovo, né? Tem gente que não gosta, né, do cheirinho do ovo, então a gente coloca a baunilha para dar uma ajudadinha aí nesse cheirinho de ovo e na corzinha aí do nosso briochinho. Então, ó, a minha manteiga, ela tá meio durinha, então eu vou ter que soltar ela na mão aqui na hora que eu colocar a farinha, tá bom? Ó, já dei uma misturada e agora a gente vai colocar os secos. Vou misturar os secos aqui já junto com a farinha, ó. Meu sal, meu melhorador. Ó, vou dar uma misturadinha na farinha aqui e vou começar.
Lembrando, né, gente, pra deixar aquela farinhazinha do lado, né, se precisar, né? E ó, vou colocar. Já vou colocar metadinha. Ó, vou deixar um pouquinho lá. Eu já vou com a mão, tá, gente? Porque eu já preciso quebrar minha manteiga aqui. Eu tô usando a Amélia, tá? 80% de lipídio, então ela é um pouquinho mais dura mesmo, né? Então eu vou com a mão direto já pra poder quebrar ela um pouco aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer aquele processo, né? Vou misturar bem todos os ingredientes até fazer aquela bola macia, bonita, que é o que a gente quer para o nosso pão ficar bem macio, bem bonito. A gente vai fazer aquela sova, né? Esse aqui, gente, a gente precisa sovar, se for possível, uns 15 minutos, tá? Tem que sovar um pouquinho mais, se for possível. Ah, não consigo, não dá. 10 minutos tá bom. Mas o quanto vocês conseguirem sovar a mais, é melhor, tá certo? Então, eu vou dar aquela misturada aqui, fazer aquela bola macia. Então, ó, já unimos a nossa massa, ela já tá bem unidinha aqui no bowl, né? Aí a gente vai fazer aquele processo de virar na bancada, pra gente terminar de unir a massa aqui, ó. O bowl bem limpinho, tá, gente? Pra não desperdiçar massa, né? E aí a gente vai fazer o processo de unir aqui primeiro, né? A gente vai unir os ingredientes que ainda tem pedacinho de manteiga, ainda tem umas farinhas soltas. Aí, gente, nesse momento, vai jogando um pouquinho de farinha na bancada, né? Pra gente ir unindo esses ingredientes. Aí depois que eles estiverem todos unidos, certinho, a gente vai começar a passar óleo para não ficar enchendo muito a massa de farinha e nosso pão ficar pesado, tá? Ó, mas ainda tá colenta. Vamos jogar mais um pouquinho. A gente conseguir terminar de unir essa manteiga, que é bastante manteiga, né, gente? Então, ela vai colar mesmo. Hoje eu tô aqui fazendo no balcão de madeira, então tá um pouquinho mais grudento, tá? Mas é porque é o balcão de madeira. Daqui a pouquinho eu passo uma espátula aqui, tiro, vai ficar mais fácil. Mas vamos colocando e unindo todos os ingredientes. E aí depois que a gente uniu esses ingredientes, a gente vai dar um descansinho para massa de 15 minutos, tá bom? No bowl. Um lugar quentinho, e depois a gente vai modelar. Então a gente vai dar só um descansinho para ela respirar um pouquinho, tá bom? Depois da sova, né? Deixar ela descansar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, acho que é legal, porque é uma massa pesada. E aí depois desses 15 minutinhos a gente já vai modelar. E aí a gente vai pro descanso final, né? Que é o descanso de 2 horas, né? De 1h30 a 2 horas a massa vai ficar descansando, tá bom? É um processo bem longo, que é para o pão ficar bem fofinho, bem bonito. Então, é um processo demorado de descanso, tá certo? Então, ó, já tá bem unida, ó. E agora eu vou sovar os 15 minutinhos que precisa para nossa massa ficar bem bonita e bem lisinha. Vamos sovar? Convida todo mundo aí, gente. Aí, processo de sova. Então, gente, ó, já sovamos. Já fiz o meu descanso. Já deixei lá no descansinho de 15 minutos. E agora a gente vai modelar, tá bom? Com uma massa bem macia, ó, bem gostosa. Ela não fica uma massa muito dura, tá, gente? É uma massa macia mesmo, ó. Ela é bem macia, bem maleável, tá? E aí, ó, nós vamos cortar em 4 partes. E aí a gente vai usar, eu vou mostrar pra vocês aqui, algumas formas, né? Que a gente pode estar fazendo o pãozinho pra ficar legal. Você pode fazer na assadeira ou você pode fazer fora. Só que fora ele cresce muito, tá? Ele fica meio solto, né? Porque é uma massa mais molinha. Então o que é legal? Colocar em algum tipo de assadeira, tá bom? Fazer as bolinhas e colocar na assadeira, como a gente vai fazer aqui um modelinho. Ou fazer a trancinha para fazer a rosca, né?
e colocar na assadeira, tá bom? Então, vou fazer um pão maior, né, ó, com essa forma aqui de pão de forma. Vou fazer uma trança com 400 gramas e vou estar colocando aqui. Aí eu trouxe essa para que vocês vejam, ó, que é uma forma interessante de fazer e vender. Você pode já sair daqui e vender ele aqui, né? Que aí já fica um pão grande de brioche, né, ó, bonito. Ele vai ficar bem grandão aqui, vai ficar bem bonito e já dá para vender aqui mesmo. Ah, não quero gastar com forma, não quero gastar com assadeira. Compra essa embalagem de alumínio da Vida, ó, que é bem prática. Essa daqui é de 1,5 litro, tá bom? E aí fica bem legal para você fazer o seu pão. Ah, vou fazer para comer em casa. Pode fazer na forminha de pudim, né? Essa aqui é uma pequenininha, ó, de bolinho, né? Ou pode fazer na forma grande também, tá certo? Então aqui tem várias opções aqui para vocês poderem fazer e se divertir. Então, ó, para essas aqui, essas duas, essa eu vou fazer com 300, que ela é um pouquinho mais baixa, e essa eu vou fazer com 400 gramas, tá bom? E aí depois eu vou fazer a pequenininha, tá certo? Ó, gente, vou pesar um com 400, tá? Passando um pouquinho. Vou pesar um com 300. E pra forma pequena também acho que vou fazer com 300, acho que vai dar. Fazer a trança. Então aqui, ó, já passou um monte. Aqui tá bem gordo. A massa bem macia, gente, bem gostosinha. E aí, por ela ter essa quantidade grande de manteiga e de gordura, né? Ela precisa ter essa fermentação longa, tá? Então, por isso que ela vai fermentar bastante. Tem várias receitas de brioches aí, não sei se alguém já fez aí na internet, que o processo é diferente. E aí demora mais ainda para fermentar. Então, eu tentei trazer aqui um processo mais simples para vocês, né? Para que não dê errado o pão aí, tá bom? Então, eu dei uma simplificada na massa para ficar um processo mais fácil para vocês. Então, ó, uma de 300, duas de 400, a gente já consegue fazer aqui. Aí dá aquela boleada, né, gente? Famosa boleada, né? Pra massa ficar bonitinha, redondinha, certo? Aí a gente vai fazer uma de 400, a gente vai dividir em 3 partes. E vamos fazer uma trancinha, né? Quem sabe trançar aí, vai se dar bem, hein? Então, ó, vamos dividir ela em 3 partes assim. Pra gente fazer os nossos rolinhos. Esse aqui ficou um pouquinho grande, vou passar um pouquinho pra cá. E aí a gente vai fazer 3 rolinhos, que é pra gente fazer a trancinha, né? Aqui do ladinho. Então, ó, vamos fazer um rolinho pra gente trançar o nosso pãozinho, que é o que vai aqui na forma maior. Então, deixa ele aqui, fazer o outro, fazer um trançadinho. Vai ficar bem legal, fica bem bonito. Na hora que ele cresce, fica bem bonitinho. Um formato bem bonito em cima, bem legal. Deu uma quebradinha, gente, vou dar uma unida aqui. Não ficar tão fino. Mais ou menos do mesmo tamanho, mas ficou um pouquinho maior. Então não precisa ser tão fininho, nem tão grosseiro, tá? Mas tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho só. Então vamos lá. E a gente vai fazer aquela trancinha, né? Famosa trancinha, né? Juntar as pontinhas. Deixa eu tirar minha massinha da frente. Ó, nós vamos juntar aqui. Deixa eu dar uma unidinha nela, que ela ficou meio frágil aqui. Ó, a gente vai unir as pontas. Juntar as 3 pontinhas. E aí a gente vai trançar, né? Que nem fazer a trancinha no cabelo, né? Joga um por cima. O outro. Vou jogar esse aqui primeiro. De baixo. De cima, aí vem esse pra baixo, pra cima, e vai fazendo a trança, ó. Aqui vou fazer a trança no cabelo lá, ó. Vai trançando, fica bem bonitinho.
Aqui, ó, não ficou tão legal, ele já deu uma colada, mas tudo bem, a gente põe ele pra baixo. Então, ó, fizemos a trança, tá bom? Aí vamos dar uma encurtadinha nela pra ficar mais gordinho. E aí a gente vai colocar aqui. Um pouquinho de farinha, tá, gente, na forma, dá uma enfarinhadinha. E aí a gente vai colocar dentro da nossa assadeira aqui. E aqui o nosso pão vai crescer até sair pra fora da forma. Então ele vai crescer até sair fora da forma. Assim que ele estiver para fora da forma, é o momento que a gente vai estar colocando para assar. Vai ser aquele tempo lá de 2 horas mais ou menos que a gente falou, tá bom? Vou fazer o outro. Então, gente, ó, aquela bolinha de 400 gramas, eu dividi aqui, ó, numa média de 6 bolinhas, tá bom? Uma média de 70, tá? 65 gramas, não tem um tamanho certinho não, tá bom? Dividam aí em 6 partes se vocês forem usar essa forma menor. E aí a gente vai encaixar as bolinhas, ó. A gente vai colocar as bolinhas dentro da forma, né? Com um espacinho aí de um dedinho, não precisa tanto não, ó. Não precisa de muito espaço não, porque elas vão crescer, né? Então, elas têm que ficar grudadinhas mesmo. Então, tá bom? Aqui as bolinhas do brioche. Então, fizemos o brioche com as bolinhas que vai crescer, fizemos ele trançadinho na forma que já vai direto para venda e fizemos ele trançadinho na forma de pão, de forma que é para a gente desenformar. Então, essas aqui são as 3 opções. E depois eu também já vou fazer na grandona, aí no finalzinho eu mostro para vocês, tá bom? Então, aqui são as nossas opções. Agora vai para o crescimento 2 horas. Então, gente, nossos pães já cresceram. Olha só como ficaram bonitos. Esse aqui, ó, coloquei 300 gramas na forminha, ficou muito bonito. Ele só ficou um pouquinho mais baixo do lado porque eu dobrei errado, né? Fiz a trança errada. Olha como as bolinhas ficaram bonitas, ficaram bem legais. E aqui, gente, ao invés de fazer o pãozinho na forma grande, o que eu fiz? Eu fiz ele num tamanho para pão de hambúrguer, tá bom? Então eu fiz aqui com 70 gramas, aí eu fiz um arinho de papel alumínio, que é para ele ficar mais bonitinho na hora que ele assar, tá bom? Aí o arinho tem 25 por 35 e 3,5 de altura, tá bom? Depois eu posto lá para vocês na descrição do vídeo o tamanho do arinho que eu fiz com papel alumínio, porque eu não tinha o aro para todos, tá bom? Então eu inventei um aro aqui, ele tá quase no ponto, ó, esse aqui já tá chegando, esses aqui ainda vai ficar só mais um pouquinho, também já vamos assar. E aí, gente, pra ficar um pão bonito, né? Ó, vou pincelar com gema, tá? Só bati a gema sem a clara, com um pinguinho de nada de água, tá? Só pra ficar mais diluidinha, tá? Quando a gente bate o ovo com a clara, ele fica muito viscoso, né? Aí fica ruim de passar no pão. E às vezes dá um peso também, tá? E aí não fica tão amarelinho como se você pincelar só com a gema, tá bom? E aí, como a gente quer um pão de brioche bem amarelinho, então só a gema, tá bom? Em algumas situações até dá pra pincelar com a clara junto, tá? Mas aqui, como a gente quer um pão bem amarelinho, então a gente vai pincelar só com gema, tá bom? E vamos pincelando aqui. Então, ó, já terminei de pincelar, tá tudo bem pinceladinho, bem bonitinho. E agora a gente vai pro forno, né? Vamos assar, forno 180 graus, por mais ou menos uma média de 10 minutos, tá, gente? De 10 a 15 minutos, vai depender aí do seu forno, tá bom? Vamos lá? Gente, olha só que maravilha que eles ficaram. Olha esse aqui como ficou lindo, é só tampar e vender. Olha os pães de hambúrguer, como ficaram bonitos. Ó, bem fofinhos, estão maravilhosos. Olha aqui. Nossas bolinhas como ficaram bonitas, nas formas, ó, que lindo que ficou. E eu vou virar ele aqui no pratinho pra gente ver como é que vai ficar, né? Vou colocar ele aqui do lado, pra vocês verem. Antes de virar, gente, eu passei uma faquinha em volta, tá bom? Em volta e no centro aqui da forma de furo no meio, pra ficar mais fácil da gente puxar. Olha que maciez, que fofura. Tá muito fofinho, gente, muito mesmo. E é legal, gente, desenformar quentinho ainda, viu?
deixa lá uns 2, 3 minutos só para sair aquele excesso de calor do forno e já desenforma, tá? Porque ele sai mais fácil, tá bom? Não deixa esfriar muito, não. E ó, nem precisamos passar manteiga, nem calda. Ó como ele ficou bem caramelado por cima. Ficou bem bonito. Esse aqui eu deixei assar um pouquinho, mas pode ver que a casquinha tá até mais um pouco morena, porque ele ficou muito alto. Então eu precisei deixar ele um pouquinho mais, pra gente não perder o... não ficar cru no meio, tá certo? Então por isso que ele tá um pouquinho mais moreno. Mas estão lindos, 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 lindos. E vamos provar? Então, gente, ó, vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem como que ficou essa delícia aqui. Eu e aqui a minha câmera vamos provar. Ó, 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 que lindo que ficou o pão, bem macio, bem fofinho, bem amanteigado, do jeitinho que é um pãozinho de brioche, hein? Bem amanteigado. Ó, que fofura, que lindo, gente, olha. Muito fofinho, gente. E o cheiro? Nossa, gente, que delícia. Bem amarelinho, ó. Ficou super amarelinho o nosso pão. Assim, delicioso, né? Eu vou degustar, né? Porque eu preciso degustar para contar para vocês como é que foi a experiência de provar o nosso pão de brioche aqui, né? E ó, gente, faz que vocês vão adorar. Nós ficamos esperando a fermentação final por mais ou menos 1h10, tá? Foi 1h e 10 no máximo. Ele fermentou bem rápido. E aqueles 15 minutos antes que eu pedi para vocês deixarem, deixem apenas 10. Eu deixei 10 minutos, já foi suficiente, tá bom? Já foi, ó, maravilhoso. Ele já ficou com toda essa fofura, ó, perfeito. Vamos provar? Ó, e esse aqui, gente, para fazer com hambúrguer. Fazer aí uma noite do hambúrguer com a família, perfeito, hein? Façam e provem e vendam, né, gente? Maravilha, hein? Um beijo e até a próxima aula.